Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Nas aulas passadas, né, na aula passada nós falamos sobre o conceito de desapropriação, é, falamos da importância do tema, falamos das suas modalidades, da fundamentação legal da desapropriação, e na aula de hoje nós vamos avançar um pouco mais no tema. E antes de falar sobre o que é a intervenção, o que é o interesse social, a utilidade pública, e vamos avançar aos procedimentos, né, da desapropriação, é importante nós relembrarmos alguns conceitos, né? Se você olhar aí na tela, a gente trouxe esses conceitos para revisão e vamos começar aqui pela desapropriação por zona. Então, o que é a desapropriação por zona? Ela abrange a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra pública. Tá? Então, você desapropriou um imóvel, mas você tem uma área próxima, contígua, que precisa ser desapropriada para o desenvolvimento daquela obra pública. Né? Então, a desapropriação por zona é isso. Outro caso também é caso haja uma valorização extrema dos imóveis do entorno. Aqueles imóveis podem ser desapropriados também. Tá? Então, em relação à desapropriação por zona, é importante aqui nós guardarmos dois conceitos, dois pontos principais, que é a área contígua, área contígua necessária, né, ao desenvolvimento da obra pública, e no caso de zonas de extrema valorização, tá? Então, esse é o conceito de desapropriação por zona. Em relação ao direito de extensão, o que é o direito de extensão? É um direito que o expropriado tem, ou seja, o dono do imóvel que foi desapropriado, o particular, ou ente público, né? Dependendo da situação, mas é um direito que o expropriado tem de transformar a sua desapropriação que foi parcial em desapropriação total. Quando? Quando a área remanescente do imóvel desapropriado não tem valorização nem utilidade econômica. Então, o sujeito teve um imóvel desapropriado, uma desapropriação parcial, só que o que restou do imóvel não lhe adianta de nada. Então ele tem o direito de extensão, tá? O direito de pedir que a desapropriação parcial seja total, né? Então a gente pode colocar aqui que é um direito do desapropriado e que a desapropriação parcial se transforme em total, né? Por quê? Porque o remanescente não possui valoração ou utilidade econômica. Certo? Então, esse é o direito de extensão. O próximo que a gente vai ver é a retrocessão. A retrocessão, o que é? É o direito que o particular tem de retroceder a um estado antes da desapropriação. E quando isso acontece? Quando o poder público desapropria um imóvel e não utiliza aquele imóvel. Então, o particular tem direito à retrocessão. Só que teve alteração legislativa pela Lei 14.260 de 2023, que eu vou ler com vocês daqui a pouco, em que essa situação da retrocessão me parece morta. Então, nós vamos ler o parágrafo 6º do artigo 5º, que foi acrescentado pela Lei 14.260, nós já vamos ler. Então, grosso modo, a retrocessão seria o direito do proprietário. Direito do proprietário de exigir a devolução do bem. Devolução do bem. Tá?
Eu vou escrever em letra de mão, que eu acho que é mais rápido, né? E vou ver se na edição também deixa mais rápido, que senão atrasa muito, né? Pra gente avançar rápido. A ideia do curso é clarear a mente do tema, entender os conceitos de uma forma rápida, né? Então vamos lá. O próximo conceito que nós vamos ver é predestinação. O que é a predestinação? A predestinação é uma destinação diversa que o poder público dá para o imóvel desapropriado da inicial, da finalidade da desapropriação inicial. Então, o poder público, vamos supor, o poder público desapropriou um imóvel para construir uma escola e o poder público vai lá e constrói um hospital. Então, houve uma predestinação, houve um desvio da finalidade, né? E no caso do poder público desapropriou para a construção de uma escola e construiu um hospital, a doutrina chama isso de predestinação lícita, porque o interesse público ainda continua ali, tá? Em relação, se o poder público, se o poder público desapropria o imóvel e dá um fim diverso do interesse público, ou seja, utiliza aquele imóvel para um interesse privado, aí ocorre a predestinação ilícita e aí segundo o STJ, o particular tem o direito de retrocessão, tá bom? Em relação à desdestinação, o que é a desdestinação? Foi dado um destino, inicialmente, e depois foi desafetado esse destino, foi desdestinado, né? Então, o imóvel ele foi desapropriado para a construção de um hospital. Acontece que um ano depois, por questões de interesse público, o imóvel o imóvel não é ocupado mais pelo hospital. Ou seja, aquele bem público foi desafetado, né? E foi desafetado, sendo desafetado, ficou sem. O poder público não deu outra afetação àquele bem e, portanto, passou a ser um bem dominical. E aí, tem direito à retrocessão? Não, não tem, tá bom? Então, na desdestinação, não há que se falar em retrocessão do bem, tá? E a adestinação? Em relação à adestinação, né, o que é esse A, né, antes do destinação? Quer dizer que não teve destinação, né? Então, o poder público desapropriou, só que não teve destinação adequada para aquele bem. E a doutrina sempre falou que quando ocorre a adestinação, o particular teria direito à retrocessão. Mas, agora, eu gostaria de ler com você a alteração da Lei 14.260, que mudou um pouco essa figura, tá? Então, desculpa. Então, com esses conceitos em mente, agora vamos ler o artigo 5º, parágrafo 6º, né? Ó. Comprovada a inviabilidade ou perda objetiva de interesse público em manter a destinação do bem prevista do decreto expropriatório, o expropriante deverá adotar uma das seguintes medidas nesta ordem: destinar a área não utilizada para outra finalidade pública. Se não fizer isso, alienar o bem a qualquer interessado, na forma prevista em lei, assegurado o direito de preferência à pessoa física ou jurídica desapropriada. Então perceba que a coisa mudou muito de figura com essa alteração legislativa feita pela Lei 14.260 de 2023. Por quê? Porque antes, automaticamente, o proprietário tinha o direito de reaver o bem. Hoje, o que acontece? O poder público pode dar uma outra finalidade, tudo bem, isso já existia essa possibilidade, só que agora há a possibilidade da venda do imóvel, né, através de licitação, sendo que o particular só vai ter o direito de preempção, né, o direito de preferência em relação àquele imóvel. Só há que se falar em indenização,
só que se falar em indenização por perdas e danos, né? Comprovado o prejuízo. Percebe? Então a situação mudou bem de figura, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Se porventura cair na prova a letra da lei, aí tá simples, né? É só marcar a letra da lei. Se porventura a questão aprofundar um pouco, aí você raciocina um pouco na hora da prova, mas na hora da prova imagino que seja letra da lei, né? Numa primeira fase. Então tá bom. Então vamos lá. Agora, ó, vamos continuar aqui no nosso slide. E aí eu trouxe para vocês o artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41. Ele traz o que é utilidade pública, né? Então ele traz aqui os exemplos. Utilidade pública, segurança nacional, defesa do Estado, socorro público em caso de calamidade, salubridade pública, né? Então assim, vale a pena você dar uma lida, porque às vezes as provas elas cobram literalidade aqui, tá? Colocam um caso e perguntam se é utilidade pública, então vale a pena você dar uma lida. Em relação ao interesse social, como eu disse para vocês, o interesse social está previsto na Lei 4.132 de 62, tá? Relembrando aqui, ó, a utilidade pública está no Decreto 3365 de 41, né? Artigo 5º. O interesse social está no artigo 2º da Lei número 4.132. E aí ele vai e traz os casos. Aqui chama atenção para a novidade que teve em 2023, que ele fala que a destinação de áreas às comunidades indígenas que não se encontravam em área de ocupação tradicional em 5 de outubro de 1988, né, que foi a data da promulgação da Constituição, desde que necessárias à reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Tá? Então eu acredito que possa vir aí nas próximas provas a cobrança, considera-se interesse social e traz esse caso aqui que é novo. E aí, como eu disse, vale a pena dar uma lida aí nas questões, tá bom? E agora, vamos fazer um corte aqui, aí você já assiste a próxima aula que nós vamos falar das fases de desapropriação, né? Que tem a fase administrativa e a fase judicial. Então nos vemos lá.